Olá, eu sou o professor Luardo. Nós vamos continuar nossa série de videoaulas de termologia. O assunto agora é calor sensível, capacidade térmica, com a teoria e exercícios resolvidos. Vem aprender física comigo, vem! Calor sensível, nosso Qzão aí, ok? O calor vai ser dito sensível quando acontecer uma variação apenas na temperatura do corpo. O corpo vai aquecer um pouco mais ou resfriar um pouco mais, sem mudar de estado físico, sem derreter, por exemplo, sem evaporar, só um acréscimo na temperatura, tudo bem? Aí a equação do calor sensível vai ser essa: quantidade de calor, massa, calor específico, ΔT. Vou especificar cada um aqui para a gente não se perder. Esse Q, quantidade de calor sensível, a gente mede em caloria, tudo bem? Esse Mzinho é a massa do corpo, geralmente em grama. O Czinho, C minúsculo, cuidado, calor específico, calorias por grama vezes graus Celsius. O calor específico de um corpo pode dizer quanto que 1 grama desse corpo, para aumentar 1 grau Celsius, precisa de calor, viu? Vamos entender isso aí mais tarde. E ΔT é a variação da temperatura, geralmente em graus Celsius. O nosso calor específico ele é tabelado. Para algumas temperaturas ele permanece constante. Tá a tabelinha aí, você não precisa decorar ela. Mas vamos entender agora o que é o calor específico. Vou usar aqui o exemplo do ferro. O ferro, o calor específico dele é 0,11. Ou seja, se você quiser aumentar em 1 grama de ferro a temperatura em 1 grau Celsius, ó, 1 grama, 1 grau Celsius, para você aumentar isso, se for o ferro, a quantidade de calor é quanto? 0,11. Veja os outros materiais na tabelinha, cada um tem seu calor específico. Beleza? Vamos fazer agora um exercício. Vamos lá. Nosso primeiro exercício. Um corpo de 500 gramas se encontra a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. Ok? Recebe de um aquecedor uma quantidade de calor sensível igual a 5.000 calorias. Aí nosso Qzão aí, né? Atingindo uma temperatura de 30 graus Celsius no final do aquecimento. Pessoal, estava 25 graus Celsius, ele recebeu 5.000 calorias e chegou a 30 graus Celsius. Se estava 25 e chegou a 30, aumentou quanto? 5 graus Celsius. Nosso ΔT. Determine o calor específico Czinho desse corpo. Observe os dados aqui do problema. Massa, 500 gramas. Quantidade de calor, 5.000 calorias. ΔT aumentou de 25 para 30, 5 graus Celsius. E a questão que é o nosso Czinho, nosso calor específico. Vamos lá? Quantidade de calor sensível, a equação é essa. No lugar do Qzão, põe 5.000 calorias, a massa 500, os ΔT 5, acha o Czinho. Substituindo os valores, simplesmente, tá aí, ó. 5.000 igual a 500 vezes Czinho vezes 5. Eu posso multiplicar aqui no segundo membro o 500 vezes o 5, que dá quanto? 2.500, né? Então fica 5.000 igual a 2.500 vezes o Czinho. Só multiplicar 500 vezes 5. Esse 2.500 está multiplicando. Para eu achar o Czinho, que é o calor específico, eu passo para o outro lado dividindo. Vai ficar, portanto, ó, 5.000 dividido por 2.500, que é igual ao nosso calor específico. Essa divisão aí, o resultado é quanto? 2. 5.000 por 2.500. 2 calorias por grama vezes graus Celsius. O que isso quer dizer? Esse corpo aí, para 1 grama dele aumentar 1 grau Celsius de temperatura, a quantidade de calor necessária é quanto? 2 calorias. Isso que é o calor específico. Beleza? Galera, outra definição importante nesse conteúdo é a definição de capacidade térmica, que nós vamos chamar de Czão, C maiúsculo, calor específico C minúsculo, capacidade térmica Czão, C maiúsculo, ok? Agora observe, ó, a capacidade térmica é a relação, o quociente, a divisão entre a quantidade de calor que o corpo recebeu e o tanto que a temperatura dele variou. Nossa primeira equação vai ser essa. Você pode calcular a capacidade térmica também usando capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Ou seja, o calor específico depende da substância que é feito do corpo. A capacidade térmica depende do corpo em si, das dimensões, da massa do corpo. Beleza? Aí você pode, então, ser entendida como uma dificuldade, uma inércia, né, uma certa inércia, em variar a temperatura de um corpo. Se é mais difícil variar, aumentar ou diminuir a temperatura de um corpo, maior vai ser a capacidade térmica dele. Se é mais simples, menor a capacidade térmica. Tudo bem?
a unidade de medida vai ser o calorias por grau Celsius, ó, caloria, calor, grau Celsius, temperatura, e como é uma forma de energia, o calor, uma caloria corresponde a 4,18 joules, mais ou menos isso aí, ok? Quando a questão trabalhar com joule e caloria e você precisar transformar, a relação que você faz é essa, usando a regra de 3 simples, tudo bem? Vamos para o exemplo. A questão é essa, ó. Dois corpos feitos da mesma substância possuem variações de temperatura diferentes ao ser exposto a uma mesma fonte térmica. Os corpos estão aquecidos, a substância é a mesma, mas vai aumentar um mais do que a outra temperatura. Durante um intervalo de tempo, né? A grandeza que explica essa diferença, por que um vai aquecer mais do que o outro, é, galera, letra A diz o calor específico. Não é calor específico porque, como a questão diz, tem a mesma substância. O calor específico depende do que? Da substância que os corpos são feitos. Então, a diferença aí não é no calor específico, já que é a mesma substância. Densidade, professor Alain, aquele abraço, canal de Química Massa lá, dá uma olhadinha. Pessoal, densidade é a relação entre massa e volume, ok? Não tem nada a ver com a variação de temperatura, tudo bem? Coeficiente de dilatação, que é o alfa, o beta e o gama, que já vem de dilatação. Ele vai depender aí do comprimento do corpo, da área, do volume. Não tem a ver com a variação de temperatura. O volume em si não está nas equações, esquece aí. Só sobra para nós a capacidade térmica, que é a nossa resposta. Se você lembrar da equação, é a quantidade de calor sobre o ΔT. Ela vai depender diretamente da variação de temperatura que o corpo vai ser aquecido. E é essa mudança que a questão perguntou. Tudo bem? Nossa resposta é letra E, portanto. Aí, ó, essa diferença aí no aquecimento do corpo vai ser gerada possivelmente, já que as substâncias são iguais, por uma diferença na massa entre os corpos. Essa diferença vai estar onde? Possivelmente na massa dos corpos. Vão aquecer diferente porque as massas são diferentes, já que a capacidade térmica, como nós vimos, depende também da massa. Tudo bem? Vamos para mais um exercício, nosso último dessa aula de hoje. Esse aqui, ó, Universidade Federal do Paraná. Para aquecer 500 gramas a massa, 500 gramas de certa substância, de 20 graus Celsius para 70, vai ter um acréscimo de quanto? 50, né? Foram necessárias 4.000 calorias. A capacidade térmica, olha só, a variação vai ser essa. Quantidade de calor, 4.000 calorias. A questão que é o quê? Ó? A capacidade térmica e o calor específico. Bora lá? Esses são nossos dados. Massa, 500 gramas. ΔT, 50 graus Celsius, portanto que aumentou. Quantidade de calor, 4.000 calorias. Tudo bem? Vamos começar pela capacidade térmica. Para calcular isso aí, pessoal, temos duas equações. Já viu isso aí? Professor, vou usar a primeira ou a segunda? Para você usar a segunda, tem que ter o calor específico, Czinho. Você não tem. Então, usa a primeira. Vou passar aquela limpa, ó. Capacidade térmica, quantidade de calor sobre ΔT. O Qzão nós temos 4.000, ΔT nós temos 50. Divida um pelo outro, ó. 4.000 dividido por 50 é nossa capacidade térmica. Capacidade térmica, portanto, 80 calorias por grau Celsius. Para aquecer esse corpo aí, com esse tamanho que ele tem aí, e aumentar 1 grau a temperatura dele, você precisa de quanto de calor? 80 calorias. A questão também que é o calor específico. Vamos para ele. Agora, aqui tem calor específico, que é a segunda equação. Substitui aí, né? O Czão, acabamos de achar 80. A massa, 500 gramas. Acho o calor específico. Passando aqui os dados a limpo. 80 igual a 500 vezes o calor específico. Tudo bem? Esse 500 está multiplicando, observe. Ele vai passar para o outro lado como? Dividindo. Para isolar o Czinho. 80 dividido por 500. Nossa resposta. 0,16 calorias por grama vezes graus Celsius. Isso quer dizer o quê? Que essa substância aí, esse corpo, para 1 grama dele aumentar 1 grau Celsius de temperatura, a quantidade de calor necessária é quanto? 0,16 calorias. É isso que é o nosso calor específico. Tudo bem? As alternativas são essas. A alternativa que tem 80 calorias por grau Celsius e 0,16 calorias por gramas vezes grau Celsius. Nossa alternativa letra B. Nossa resposta. Tudo bem? Galera, terminamos a primeira parte de calorimetria. As próximas aulas vai ser calor latente. Tudo bem? Calor latente. Continua com a gente. Obrigado por ficar até aqui. Aquele abraço. Valeu.